estamos a tratar sobre o tema entrevista na aula presencial. Nós, na aula presencial, dissemos que, vou tentar resumir o conteúdo da aula presencial, dissemos que o gênero entrevista pode ser agrupado em duas grandes categorias. Pessoal, tive queda no sinal da internet, não sei se conseguiram perceber. Nós entendemos que é intervalo, prof. Sim. Bem, infelizmente vamos nos sujeitar a isso, porque ainda estamos em Angola e o sinal da internet não é assim tão católico. Mas isso vai melhorar com o tempo. Já está bem melhor, foi pior. Não se trata só apenas de... Não se trata apenas só de problema de rede. Há alguns anos atrás, nem sequer era pensável nós termos uma videoconferência assim como estamos a ter agora, né? Bem, ainda não é perfeito, mas está a melhorar. Vamos lá, deixa-me só ver se consigo. Diga. Já dá para remediar. Ah, ok, dá para remediar, sim, senhor. Deixa-me só ver se consigo retomar a linha de pensamento. Vou antes desligar os microfones, por favor, só para não haver interferência. Pois, eu estava a dizer... Deixa-me ligar. Pois, eu estava a dizer que na aula presencial nós falamos sobre o gênero jornalístico entrevista. E nós agrupamos estes gêneros, não é, em duas grandes categorias, nomeadamente a entrevista enquanto método e a entrevista enquanto gênero jornalístico. Nós dissemos que na entrevista enquanto método, ou seja, a entrevista enquanto método é aquela que nós fazemos as perguntas aos nossos interlocutores, visando simplesmente a recolha de dados ou informações sobre o facto ou sobre o acontecimento que estamos a cobrir. Já a entrevista enquanto gênero é aquela em que nós publicamos os dados e as informações recolhidas num formato de pergunta e resposta. Eu vou repetir. Nós agrupamos o gênero entrevista em duas grandes categorias. A primeira categoria, a entrevista enquanto método, que é aquela em que nós recolhemos os dados e as informações simplesmente para utilizarmos para produzir qualquer outro conteúdo jornalístico, e a entrevista enquanto gênero jornalístico, que é aquela que é a entrevista quando publicada no formato pergunta e resposta. Então foi assim que nós destrinçamos as duas grandes categorias de entrevistas. Ok? Não sei se em relação a isso haverá alguma dúvida que eu possa esclarecer. Vamos passar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mexer as mãos para eu perceber, porque eu me desliguei os vossos microfones. Se não houver, então eu vou imediatamente dar seguimento a um exemplo concreto. Nós deixamos uma tarefa, que é a entrevista do Kangamba, foi publicada por um portal de notícias na internet. Se não me engano, foi o Luanda Post. É isso, Adalberto? Não tenho agora em mente. Sim, Luanda Post. Ah, ok. Foi publicada pelo Luanda Post. E a nossa tarefa era nós reescrevermos a entrevista. Ok? E eu vou tentar fazer isso em direto e ao vivo, que é para vocês perceberem mais ou menos como é que se faz isso. Mas antes, deixem-me avançar algumas dicas. Ao reescrevermos a entrevista, à semelhança do que fazemos com a notícia, nós temos que alterar o título, temos que alterar toda a estrutura do texto, da entrevista ping-pong, que é a entrevista pergunta e resposta. Alterar o título, alterar o lead, alterar o corpo.
E lembrando que nós devemos primeiro ler a entrevista original na íntegra, compreendermos e selecionarmos um ângulo de abordagem, porque normalmente as entrevistas ping-pong são extensas e já queremos reduzir o tamanho da entrevista, nós temos que selecionar um ângulo de abordagem específico. E em função desse ângulo selecionado, nós vamos construir um lead e do lead vamos extrair um título para a entrevista. Normalmente, os títulos das entrevistas são uma citação. Normalmente, não é uma regra, não é uma camisa de força, não é uma regra rígida. Normalmente, pega-se uma citação, uma frase dita pelo nosso entrevistado, uma frase que seja marcante, uma frase sugestiva, algo que possa atrair a atenção do nosso leitor, pegamos nessa citação e colocamos como título. E depois fazemos uma breve introdução, que é o lead, que corresponde ao lead, para remeter, dar contexto ao assunto abordado na entrevista, para também apresentar o perfil pessoal ou profissional do entrevistado e fazer um breve resumo do que ele disse ao longo da entrevista. Só depois é que passamos para as perguntas e respectivas respostas. Não sei se até agora me fiz entender, mas eu passo a recapitular assim muito rapidamente. Primeiro, lemos a entrevista original, lemos o conteúdo, selecionamos um ângulo de abordagem específico, porque normalmente os ping-pong as entrevistas ping-pong são muito extensas, e porque nós não podemos reproduzir, ou não temos necessidade de reproduzir a entrevista na íntegra, selecionamos o ângulo de abordagem específico, e em função desse ângulo selecionado, vamos apenas escolher as respostas e as questões e respostas que estão relacionadas ao ângulo que nós previamente selecionamos. Depois de feito isso, vamos construir o nosso lead, ou o nosso texto introdutório, não é? Que vai ser a apresentação do entrevistado, vai ser o resumo do que o entrevistado disse na entrevista, e vai ser um pouco de contextualização do assunto, etc, etc. E desta introdução nós vamos extrair o nosso título. E eu disse que nas entrevistas ping-pong, geralmente o título é feito com uma citação do nosso entrevistado. E o que é uma citação? Geralmente é uma frase marcante, uma frase sugestiva, interessante, e que possa atrair a atenção do nosso leitor, ok? Ela pode estar em vírgulas altas ou não, dependendo do caso. Então, eu vou passar imediatamente para o nosso exemplo. Vou aqui partilhar a minha tela, passar para o nosso exemplo. O texto do Beto Kangamba é extenso, eu estive a ler, tem muitas questões, as respostas também são extensas, são proporcionais às perguntas, e eu selecionei apenas, vamos lá ver, selecionei quantas, selecionei umas, duas, acho que selecionei por aí 4 questões. Do universo de por aí 10 questões, eu selecionei apenas 4, que é aquela parte em que o Beto Kangamba, em que o entrevistador, ou Luanda Posse, no caso o órgão, questiona o Beto Kangamba sobre as suas ambições relativamente à liderança ou não do partido. Basicamente, eles perguntam se o Beto Kangamba tem a ambição de um dia se tornar presidente do partido. Isso, por que eu selecionei essas 4 questões? Portanto, esse é o meu ângulo de abordagem, que é a questão da candidatura ou não, né? Da ambição do Beto Kangamba. O Beto Kangamba, nessa entrevista, ele falou sobre muitos assuntos. Falou sobre diversos temas, divagou um pouco sobre a situação política do país, sobre a situação do MPLA, sobre a bicefalia que existia na altura entre João Lourenço, enquanto presidente do país, e Zé Eduardo Santos, enquanto presidente do partido, falou um pouco sobre isso, falou sobre muitos assuntos, mas eu decidi escolher como ângulo de abordagem essa questão
ou seja, as questões relacionadas à sua ambição ou não de chegar à liderança do MPLA. Então, tem aqui a primeira pergunta que eu solucionei. O senhor é ou foi cabo eleitoral do MPLA em 2008 e teve grande protagonismo na mobilização dos militantes. Qual tem sido a sua ligação com o presidente João Lourenço? Pronto, essa é uma pergunta. Eu esperava ser mais reconhecido pela sua liderança. Bem, veja, eu solucionei essas 4 questões, mas não tenho necessariamente que seguir a ordem que elas estão na entrevista original. Eu vou pegar na pergunta que eu acho mais interessante, para o ângulo que eu selecionei, que é esta última. Qual é a ambição, está aqui, a 4ª. Qual é a ambição de Bento Kangamba no próximo comitê central do MPLA? Pego nesta questão que eu acho muito mais interessante e passo logo para a primeira questão, porque eu já tenho na cabeça a ideia de priorizar a questão se ele pensa ou não se candidatar ao cargo de presidente do MPLA. E como essa questão está relacionada a isso, então vou selecionar ela como a primeira. E eu coloco no primeiro lugar, né? Qual é a ambição de Bento Kangamba no comitê? No Comitê Central. Sabe que o Comitê Central é o órgão deliberativo do partido, né? Então é um órgão importante e aqui o entrevistador perguntou qual é a ambição dele, onde é que ele quer chegar, até onde ele quer chegar. Depois, eu vou ler a resposta e prestem atenção que eu vou extrair da resposta uma citação que eu vou utilizar como meu título. O Bento Kangamba respondeu: acho que o meu tempo já passou. Se tivesse de contar com o Bureau Político é como que a direção principal do partido. Seria em 2016, já que já estive na proposta e não fiquei, mas não deixo de ser membro do MPLA. Não tenho uma meta maior do que isso e nunca pensei em atingir. Olha, está aqui, pronto, é exatamente disso que eu estou a falar. Olham para aqui, ele aqui diz, nunca, está aqui. Vou tirar apenas uma citação que é uma frase interessante. Nunca pensei em atingir, por exemplo, a liderança do MPLA. Viram? Isso responde à polêmica se ele se candidataria ou não ao cargo de presidente do MPLA, ou se tem ou não esse tipo de ambição, que é o ângulo que eu selecionei. Então eu posso pegar nessa citação e fazer dessa citação o meu título. Tá vendo? Eu coloco aqui, faço dele o meu título. Como eu disse, o título normalmente é uma citação. Faço dele o meu título. Vou aumentar o tamanho das letras. Pronto. E tenho o meu título da entrevista. Nunca. Só que, bem, as entrevistas, quando o título é uma citação, eu devo sempre colocar o nome do entrevistado para dar a entender que essa é uma citação literal do nosso entrevistado. Então, eu ponho Bento Kangamba. Faço 2 pontos e deixo assim. Eu já tenho o meu título para essa entrevista. Tá vendo? No Bento Kangamba, nunca pensei em atingir a liderança do MPLA. E tá aí, é uma polêmica. Esse título é bom por quê? Porque é polêmico. Muita gente diz, o Kangamba pode ou não ser presidente do MPLA. Tem ou não essa ambição, já que ele tem muito protagonismo no partido. Então, o título responde a partir dessa grande polêmica. E depois eu faço o meu lead. Né? O que é o lead? É uma apresentação. E eu vou escrever assim. Em entrevista ao portal de notícias, entrevista ao portal de notícias Luanda Post, Bento Kangamba disse que Bento Kangamba, né, falou sobre a situação política do país e
e do partido em que milita, ponto. Durante a entrevista, aproveito responder à questão do lead. Independentemente do gênero, o lead sempre responde o quando e o onde. Durante a entrevista que decorreu, vamos lá, ontem, no dia X, em Luanda, certo? Já respondi às questões chaves do lead. Durante a entrevista, o dirigente do MPLA declarou que nunca teve a ambição de atingir a liderança do partido. E depois o que eu vou falar? Posso fazer uma introduçãozinha sobre o Bento Kangama. A história do Bento Kangama, né? Para justificar a razão dele ser convidado para essa entrevista. Eu posso falar, Bento Kangama foi um militar nos anos X, general reformado, passou para o MPLA e sempre foi militante, nos últimos anos tem ganhado muito protagonismo. Quer dizer, é importante você apresentar o entrevistado aos leitores, para os leitores perceberem a justificação dele ser entrevistado, certo? Então, por isso é que eu faço uma breve apresentação. Então, basicamente é isso, vejam. Depois eu posso manter ou não as outras questões. E lembrem, eu também posso editar as perguntas, posso diminuir as perguntas para torná-las mais objetivas, mais curtas, posso editar, posso diminuir o tamanho das respostas, queria dizer, posso editar as perguntas, então vou editando. No final, como se trata de um ping-pong que foi publicado por outro órgão, eu tenho que citar a fonte. Luanda Post. Tá bem? Para não pensarem que a entrevista foi feita por mim e eu entrevistei o Kangama. Então, é basicamente isso que se faz nos exercícios de reescrita de entrevista, que é selecionar um ângulo, trabalhar as perguntas, criar um novo título, um novo lead e por aí em diante, certo? Então, eu vou ligar todos os vossos microfones e estarei disponível para qualquer questão, porque só temos mais 8 minutos. Senhor professor, Adalberto. Ligam os vossos microfones, por favor. Só um minuto, deixa-me só pedir aqui. Ligo, vou falar mais uma vez. Não quero barulho. Sim, faz favor, Adalberto. Liga os vossos microfones, por favor. Temos só mais 8 minutos. Tem que ser rápido, Adalberto. A não ser que depois a gente vai reentrar. Pode falar, Adalberto. Liga o microfone. Ok. Não, desligaste. Tens que ligar o microfone. Agora sim. Tenta falar. Minha pergunta é relativamente à questão da edição. O que eu queria saber é, ao reeditar a entrevista, ela pode ser, se me permitir a expressão, reassinada pelo reeditor da peça, sendo que ela pertence a um outro articulista do outro órgão de comunicação. O ideal, por questões de ética, o ideal é não assinar. Porque é um conteúdo... Fica em nome da redação. Diga? A redação assume, não é? Portanto, fazendo... Sim, exatamente. A redação, o órgão assume, não pode ter uma assinatura particular, porque é um material que foi extraído de outro órgão. A segunda questão é relativamente à entrevista, ao tentar encurtar as perguntas ou mexer nas respostas, isto não afeta o direito, digamos assim,
Afeta, sim, senhor, e é preciso fazer isso com muito cuidado. O ideal é não alterar as perguntas, apenas podes editar as respostas, não é? Imagino que ele tenha se alongado muito na resposta, eu posso reduzir a resposta, sem que isso faça perder o sentido ou o conteúdo original. Reduzir é omitir determinadas frases, não alterar o sentido do que a fonte diz, não alterar as palavras, é mesmo redução no sentido de cortar. Se ele falou 2 minutos, você corta para 1 minuto. Então, somente isso, não alterar a fala do entrevistado. Porque eu sei que isso já resultou em muitos conflitos, em alguns casos, até mesmo a nível da rádio. Há pessoas que deram entrevistas, depois acabaram por perceber que as suas entrevistas foram, digamos assim, encurtadas e omitiram-se alguns trechos do que tinham dito, e apenas em função de um ângulo de abordagem que se queria aproveitar, acabou-se por dar um outro sentido do que, na verdade, tinha sido dito pelo interlocutor. Sim, isso é o grande risco. Bem, é preciso distinguir aqui duas coisas. Há uma que é manipulação e a outra coisa é edição. Manipulação é quando eu corto com o propósito de aproveitar aquilo apenas que me interessa ou aquilo que responde ao interesse de quem está, do órgão que está a divulgar a informação, né? Vamos imaginar que o Kangamba tenha dito, que exemplo que eu posso dar? Agora fugiu-me o exemplo concreto, mas pronto, tem a questão de manipular, que é intencional, não é? Nós cortamos com o propósito de favorecer uma das partes, não é? E tem a edição, que é um processo legal, legítimo e normal, que é, por exemplo, eu tenho uma entrevista, a fala do entrevistado de 2 minutos e eu só tenho espaço para 45 segundos de citação. Lógico que eu tenho que encurtar essa citação, mas sem alterar, sem mexer no conteúdo do que disse o entrevistado, tá bem? Agora, manipulação é outra coisa, a manipulação é até condenável, né? Mas a edição é um processo normal de trabalho, é um processo normal e faz parte do processo editorial, processo de produção editorial. Obrigado. Vamos lá, mais. Henriques. Jamba. Pronto. Alguma dúvida? Não, de facto, estou a acompanhar, estou a fazer anotações. Ok. Elsa? Sim, não tem. Bem, então vamos fazer ao longo da semana mais exercícios de reescrita de entrevistas e é conforme eu expliquei. Eu vou colocar sempre, todos os dias, até sexta-feira, novas entrevistas extensas. Nós só precisamos no máximo de 4 perguntas e 4 respostas. Então, entre 20 e 10 questões, vocês vão selecionar apenas 4. E se vão selecionar 4, vocês têm que escolher um ângulo da abordagem, porque o assunto pode ser diversificado. Então, é preciso ser mais específico. Como vocês viram na entrevista do Kangamba, eu peguei apenas aquelas questões que estavam relacionadas a um assunto que é polêmico. O Kangamba tem ou não intenção de chegar à liderança do partido maioritário, do MPLA? Todo mundo quer saber disso, né? Todo mundo tem essa curiosidade. Então, peguei apenas, este foi o meu ângulo, e só selecionei as 4 questões que estão diretamente relacionadas a este ângulo que eu selecionei. Nem sequer peguei na questão que já lhe perguntaram sobre a bicefalia, não sei se recordam. Perguntaram se existem 2 alas no MPLA, eduardista e lourencista. Não toquei nesse assunto, assim como não toquei noutros. Selecionei este e apenas foquei-me neste ângulo da abordagem. E depois, em função do ângulo que eu selecionei, crio uma apresentação, crio uma introdução, crio um lead consoante. Depois extraio do lead
desse lead e distrai o meu título, que geralmente é uma citação. Vejam a citação responde à polêmica. E ele diz, eu nunca ambicionei chegar à liderança do partido. Estou bem como militante e quero ser lembrado como um grande militante. Entende? Então é mais ou menos assim que se trata, que se reescreve uma entrevista ping-pong. Eu ainda hoje vou colocar uma nova entrevista. Aqueles que não fizeram o exercício de ontem vão fazê-lo, por favor. Hoje vou colocar uma nova e vamos continuar a fazer esses exercícios. Bem, só temos mais um minuto. Não sei se o Henrique Paixão quer dizer alguma coisa. Não, por enquanto não. Tá Tanto claro, que, né? pronto, tá bem claro. Só me resta, não é, fazer o exercício, depois então enviar. Conhecimento sem aplicação não dá resultados. Então temos mesmo que nos empenhar. Camarada Adalberto não viu o teu exercício. É verdade, prof. Por acaso, ontem andei Chegou um pouquinho tarde, né? atarefado com outras coisas. Não, Sem tive problema. outras atividades. Até cheguei tarde, felizmente também não houve formação, eu agradeci. Ok. Tá bem, pessoal, nós estamos juntos, amanhã estamos aqui de volta à mesma hora e desejo uma boa noite a todos, então. Obrigado, igualmente. Estaremos à espera do Ao professor e aos colegas. exercício. Obrigado. Obrigado.